O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça os depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira, que está preso na investigação relacionada ao senador Marcos Duval. Na quinta-feira, a PF cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador em Vitória e em Brasília, incluindo o gabinete dele no Senado Federal. A operação foi autorizada pelo Alexandre de Moraes porque Marcos Duval teria tentado obstruir, essa é a justificativa, as investigações sobre o 8 de janeiro. O ministro Flávio Dino disse que a ação contra o senador não é política. Há processos criminais e isso é normal na democracia, ou seja, nós temos um poder judiciário independente, nós temos uma Polícia Federal que cumpre as ordens judiciais e realiza as investigações que a lei manda, independentemente de quem seja a pessoa investigada. Então, eu não tenho, como integrante do governo, de responder sobre questões políticas, porque polícia é um âmbito, política é outro âmbito. A nossa posição política, a posição do presidente Lula, é de proteger a democracia e a Constituição. Os problemas de polícia, esse senhor e outras pessoas que sejam investigadas, que respondam perante a polícia e perante a justiça. Costa, temos as nossas críticas ao Marcos Duval, agora não parece, nesse caso, que ele esteja tentando obstruir os trabalhos da CPMI, porque ela, por si só, já está tentando destruir tudo, blindar um monte de gente, proteger um monte de gente. Ao que se sabe, o Marcos Duval queria, inclusive, que o Alexandre de Moraes fosse ouvido na CPMI, o Flávio Dino também, né, que teve o convite rejeitado para comparecer. O Marcos Duval falou muito, tem falado muito desses relatórios da ABIN, que disparou alertas sobre o risco de atos de vandalismo, de manifestações um pouco mais pesadas e mais fortes no 8 de janeiro. Então, mais uma vez, é uma historinha que não fecha, Costa. Não é que não fecha, né? O grau de cinismo do ministro Flávio Dino beira a psicopatia. Mas, para quem estudou um pouquinho da história comunista, tá perfeito. É exatamente o que faz todo comunista, todo bom comunista, e o Flávio Dino, sem dúvida, é um bom comunista. Eles projetam nos outros aquilo que eles são e mentem, invertem tudo na cara lavada, sem ruborizar. Né? Então, realmente, a justiça está funcionando de forma imparcial, é tudo caso de polícia, não há nenhuma perseguição política, é por isso que fake news virou crime, mas só para a turma da direita, o Janones pode inventar o que quiser, e por aí vai. Então, é tudo um absurdo. Quanto à perseguição ao Marcos Duval, é óbvio que ele está incomodando, porque ele está colocando o dedo em algumas feridas, em que pese todo tipo de ressalva que muita gente tem com o estilo dele, não transmite, às vezes, muita confiança, mas ele é uma das vozes mais ativas em falar da tal omissão naquele 8 de janeiro. Ele era o senador de plantão, ele teve acesso a mais coisas, ele diz que tem provas, ele chamou na chincha, né, e mostrou coisas suspeitas sobre o trajeto do próprio ministro, do presidente Lula. Ele gostaria de convocar o Alexandre de Moraes, porque ele acha que houve omissão também. Aliás, não só ele, o Espiridião Amin já foi por essa linha de raciocínio. Então, é óbvio, Lacombe, que naquele fatídico 8 de janeiro, muitas coisas suspeitas e estranhas aconteceram. E provavelmente, muito provavelmente, houve um golpe sim. Só não tem nada a ver com a narrativa da mídia do PT e do ministro do presidente e do ministro do Supremo. Não foi um golpe de tias do Zap desarmadas. Foi um golpe dessa turma. Eles precisavam disso. Na melhor das hipóteses, eles pecaram, prevaricaram por omissão, deixaram a coisa tentar. Tem mais coisas suspeitas, como o ministro general do GSI, que nem foi convocado, quiçá preso, né? O Anderson Torres foi preso, estava fora do país. Mas o general Gonçalves Dias, que era o chefe do GSI, que ciceroneou terroristas, segundo a narrativa da própria imprensa do PT, esse não foi convocado para a CPMI, que o PT não queria de jeito nenhum. Então, de novo, tá tudo muito claro, né? Não precisa desenhar, não precisa ser nenhum gênio para enxergar, né? Uma criança de 10 anos de idade junta as peças desse quebra-cabeça, porque esse quebra-cabeça tem 8 peças. É aquele quebra-cabeça que meu filho de 5 anos já monta. Tem 8 peças. Tem ali o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, a postura do PT, aquele cinegrafista ensaiando ali da Reuters com o cara que pisou, né? Pronto. Aí tia do Zap desarmada, a narrativa toda de que eram terroristas que queriam dar um golpe de Estado sem saber muito bem quem é que seria, né, o responsável pelo golpe, quem é que assumiu depois
da invasão ali das entidades, dos prédios, o controle, né? Muito estranho esse golpe. Então, o golpe mesmo aconteceu, mas ele foi do sistema e foi com base nesse 8 de janeiro, vamos lembrar, que deu alimento, narrativa, com aplauso da imprensa cúmplice desses comunistas autoritários, que deu ensejo para acelerarem muito a perseguição que já vinha em curso. Então foi ali que eu, Paulo Figueiredo e outros fomos arrastados para inquérito, passaporte cancelado, conta bancária congelada há 6 meses, redes sociais censuradas, sendo que eu e Paulo, no dia 8 de janeiro, estávamos criticando aquelas ações de vandalismo e criminosas, né, de quem de fato cometeu o crime, não depois tratar que nem gado, né? Lote 14, 70 pessoas indiciadas, crime coletivo, isso não existe numa democracia. Então, sempre que comunista encher a boca e a pança para falar de comunismo e Estado de Direito, você sabe que está diante de um golpista soviético. A CPMI aprovou a convocação de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, o ex-ministro do GSI do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens da presidência, o Mauro Cid. Os parlamentares rejeitaram a convocação de autoridades nomeadas por Lula. Gonçalves Dias, o general que era chefe do GSI do governo Lula, que estava no Palácio do Planalto em 8 de janeiro, foi blindado, e o convite para o ministro Flávio Dino também foi rejeitado. Mas, assim, o que me impressiona é a disfarçatez, né? Eles não têm a menor intenção nem de disfarçar o encaminhamento do que seria uma investigação. Vai ser assim, esses aqui não vão ser ouvidos, esses aqui vão... A gente viu isso, aliás, em termos comparativos, na CPI da Covid também foi mais ou menos a mesma história, e só para lembrar, acabou não dando em nada. Mas a gente tinha alguma esperança de que essa CPI do 8 de janeiro fizesse uma investigação ampla, equilibrada, profunda, isenta, e apontasse respostas que atingissem quem atingisse, não tem problema nenhum, mas não é isso que a gente está vendo, infelizmente, Paulo. Pois é, eu tenho enorme gratidão e carinho pessoal pelo presidente Bolsonaro, mas ele é muito bom de estratégia, né? As estratégias dele acabam não funcionando. Em primeiro lugar, essa volta dele dos Estados Unidos para o Brasil, se eu não me engano, eu acho que ele vai depor na Polícia Federal pela 5ª vez agora, depois que voltou. Eu acho que é a 5ª, talvez seja a 6ª, não tenho certeza. Então, a vida do presidente Bolsonaro voltou, teve contas bloqueadas, está com 1 milhão já de multa e etc. Todas as contas bancárias com mais de 400 mil, sei lá quantos centenas de milhares em bloqueio, e fica prestando depoimento para a Polícia Federal. Podia estar aqui nos Estados Unidos com um pouco mais de paz e tranquilidade. Não para fugir da justiça, porque existe caminho se a justiça quiser acionar um cidadão brasileiro aqui. Ela só tem que seguir o devido processo legal, não vira esse lawfare, esse bullying jurídico, processual que ele está sofrendo. A outra má ideia, e a gente discutiu isso aqui no programa na minha participação, é essa coisa de eu querer falar para as pessoas não irem para as ruas, para a gente poder focar na CPI. Olha o resultado do que dá uma CPI controlada pelo governo sem as pessoas nas ruas. O que daria suporte e pressão para esses caras tomarem um pouquinho de vergonha na cara, é povo na rua. Era justamente povo na rua. Então, no final das contas, o que a gente acaba tendo? Veja, o Alexandre de Moraes quer ouvir o Bolsonaro, no caso envolvendo Marcos Duval. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Né? Quer ouvir o Bolsonaro, o governo quer ouvir o ex-ministro da Justiça que estava viajando, né? Então, o Bolsonaro estava viajando, o ex-ministro da Justiça, tudo no exterior, o ex-ministro da Justiça estava viajando, não estava no Brasil. Aqui eu vi o Heleno, que já estava... O Heleno está na reserva, sei lá quantos anos, quase uma década. Né? Já está fora do governo, já estava fora do governo também, já não tinha nenhum controle sobre o GSI. Não foram as pessoas subordinadas ao Heleno que foram flagradas distribuindo água, abrindo porta. Não foi o Heleno também que estava abrindo porta para manifestante, mas é ele que vai ser ouvido. Não era o Anderson Torres que estava responsável pela segurança e comandando as forças de segurança que saíram fora. Não é verdade? Não era não foi o Heleno também que mandou sumir com coisas do relatório de inteligência da ABIN. Mas, no entanto, vai ser o Heleno que vai ser ouvido. Mauro Cid,
que o Mauro Cid tem a ver com 8 de janeiro? Mauro Cid também estava nos Estados Unidos, assessorando o presidente Bolsonaro. Agora, Flávio Dino não vai ouvir? Lula não vai ouvir? Com a viagem às pressas? Lula inventou uma viagem para fora de Brasília naquele dia? Não, ninguém vai ouvir? Ninguém vai perguntar, poxa, Lula, o que você foi fazer naquela viagem? Como é que foi isso? Que não estava na agenda, de repente você inventou essa viagem? Como é que foi isso? O que você fez? Como é que foi? Flávio Dino estava te ligando? Relação. Aí, olha, começa o mundo de maluquice. Vai ouvir o Daniel Silveira em relação ao 8 de janeiro? Porque é isso que está escrito. Eu não entendi, não sei se a coisa foi mal reportada ou se o Brasil já virou uma confusão completa. Porque qual é a ligação do Daniel Silveira com o 8 de janeiro? Daniel Silveira já estava massacrado, se não me engano, preso, inclusive, no 8 de janeiro. O que vai ouvir? O que tem a ver com o Marcos Duval? O que tem a ver com o Marcos Duval, Daniel Silveira? E isso sim é uma história interessante de se lembrar. Segundo, e essa história me parece verossímil, segundo o Marcos Duval, o Daniel Silveira um dia chamou na presença do Bolsonaro para falar o seguinte: olha, será que você não topa, você que tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes? E reparem, ele de fato tinha uma boa relação na questão da bancada da segurança pública. O Alexandre de Moraes era um cara pró-segurança pública, aquela coisa promotor de São Paulo, etc. Secretário de Justiça, ministro da Justiça, essas coisas todas. Ele tinha uma pauta mais pró-segurança pública. E o Marcos Duval disse para mim uma vez, que se dava bem com o Alexandre de Moraes. E aí, ele ouviu essa história do Daniel Silveira, não só não fez o que o Daniel Silveira pediu, como, na minha opinião, sacaneou o Daniel Silveira. Porque foi lá e bateu tudo pro Alexandre. E o Alexandre falou, não, vai lá, vai ouvir a conversa. Não. Ou seja, caguetou o Daniel Silveira pro Alexandre. E aí, num dado momento, aparentemente houve uma ruptura entre os dois e o Marcos Duval, senador, começou a sentar o pau no Alexandre de Moraes. Começou a sentar o pau no Alexandre de Moraes, dizendo, olha, peraí, essas fitas que vazaram da CNN Brasil, o Alexandre de Moraes tinha cópia. Esse relatório da ABIN que dizia que ia acontecer algo no 8 de janeiro, falando para aumentar a segurança, o Alexandre de Moraes sabia. Tô falando, não é o Paulo Figueiredo que está falando. Quem falou isso foi o senador Duval. Só que o problema é que todas as coisas que o senador Duval falou a respeito desse assunto se confirmaram. Ele, desde o início, desde o primeiro dia, e eu enchi o saco dele pelo WhatsApp, falando, pô, libera esse relatório da ABIN aí, jornalista faz parte, não. E ele foi, assim, não vazou nada, falou, não posso vazar, eu tenho acesso pela minha posição na Comissão de Inteligência do Senado, mas não posso vazar. Quando abrir a CPI, o documento vai se tornar público. Abriu a CPI, o documento se tornou público. E, de fato, existia, sim, o aviso da ABIN. Existia, e pior. Foi ocultado do Congresso, foi mentido, foi apagado do Congresso. E essas pessoas que, de fato, quase que indiscutivelmente, alguém cometeu crime de obstrução. Não se sabe quem, mas alguém cometeu crime de obstrução. Essas pessoas não estão sendo sequer ouvidas. E qual o caminho para que se constranja essas autoridades para que elas não fiquem à vontade para fazer o que estão fazendo? É povo na rua. Não tem outro jeito. E as pessoas precisam entender. Ó, se você não for estúpido ao ponto de entrar no prédio do Congresso, não for estúpido ao ponto de ficar acampado em frente à QG do Exército, cujo comandante é o Lula, se você não for estúpido de fazer essas coisas, você não vai ser preso. Porque é impossível prender todo mundo. Basta não depredar, basta não entrar, não ficar dando mole para Kojak. Então as pessoas podem sim voltar às ruas. Eu, se pudesse, se tivesse passaporte, pudesse voltar ao Brasil, estaria louco para ir às ruas. E o grande segredo desses caras é ter feito as pessoas... Uma das grandes conquistas deles foi feito as pessoas passarem a ter medo das ruas. Não tenham. Porque se o Brasil não começar a se organizar para ir para as ruas agora, depois... O aparato do Estado policial vai se tornando tão grande que depois vocês não vão conseguir. Mas agora ainda dá. Ainda dá. E a pressão popular tem trazido conquistas. A pressão popular conseguiu, por exemplo,
atrasar o projeto 2630, a pressão popular tem conseguido coisas. Então, na hora que a pressão popular se mostrar e voltar para as ruas, talvez a gente tenha alguns limites. Agora, se você acha que não adianta, que não vou voltar para as ruas porque eu estou com medo, ou não vou voltar para as ruas porque eu acho que não vai adiantar nada, então tá bom, entrega as próximas gerações do país na mão desses caras e deixa de fazerem o que eles quiserem.